Alô, você! Estamos aqui para um pequeno vídeo muito rapidinho com a resolução de 3 questões para complementar a nossa lista de conjuntos, porque a próxima aula a gente vai falar dos conjuntos numéricos abordando os intervalos e as operações matemáticas. Então, para a gente não deixar nenhuma ponta solta, faltam 3 questõezinhas aí importantes para a gente fechar aí a lista. Primeira questão que a gente vai resolver está na nossa página 3, é a questão número 6. Foi uma questão da prova do Colégio Naval de 2018. Então, se liga aí, vamos lá. O que é que a questão fala? Acompanha aí, página 3, questão 6. Quantos números inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 3 ou por 7? Então, já quero chamar a atenção que a gente já falou isso aqui, ó. O conectivo I e o conectivo OU. O conectivo I denota o quê? Interseção entre dois conjuntos. E o conectivo OU denota a união. Então, eu já coloquei aqui, ó. OU é a união. Então, eu vou pegar os múltiplos de 3, união com os múltiplos de 7. Aonde? De 1 a 1000. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente precisa lembrar daquela relação de Morgan. Eu tenho aqui, ó, rapidamente, N de A, união B. Lembra disso que a gente viu? Vai ser N de A mais N de B, menos N de A, interseção B. Então, a gente vai fazer isso aqui. Mesma coisa. Eu vou pegar, então, os múltiplos de 3, de 1 até 1000, mais os múltiplos de 7, de 1 até 1000, menos os múltiplos de quem? Os múltiplos de 3, interseção com os múltiplos de 7. Seriam, então, os múltiplos em comum entre 3 e 7. Legal? Lembrando que isso aqui, olha, isso aqui vai nos dar, na verdade, os múltiplos de 21. Porque 3 vezes 7 são números primos, inclusive, são primos entre si. Os múltiplos em comum vão ser múltiplos do produto, ou seja, vão ser múltiplos de 21. Então, com isso aqui, a gente consegue montar. Vou apagar aqui rapidinho, para a gente colocar aqui, então, a nossa resolução agora. Como é que vai ficar aqui a nossa resposta? Então, isso vai ser igual a quem? Como é que eu calculo os múltiplos de 3 de 1 até 1000? A gente vai pegar 1000 e vai dividir por 3. E vai achar a quantidade de inteiros, né? Múltiplos inteiros de 3. A mesma coisa aqui, ó. 1000 dividido por 7, menos 1000 dividido por 21. E aí a gente vai chegar ao nosso resultado. 1000 dividido por 3 dá 333. Mais 1000 dividido por 7, fiz as continhas aqui, ó, vai dar 142, tá? Vai ter o resto, né? Mas o que importa é a quantidade de múltiplos inteiros. Menos 1000 dividido por 21 vai dar exatamente 47. Quando a divisão aí, você vai ver que dá 47. E aí, esse resultado aqui vai nos dar exatamente a quantidade de múltiplos que tem de 3 ou de 7 no intervalo de 1 até 1000. Então, a gente vai somar 142 com 333 e menos 47, que dá exatamente o nosso gabarito da letra E. 428 múltiplos de 3 ou de 7 no intervalo de 1 até 1000. Beleza? Beleza, galera? Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa rápida resolução, são apenas 3 questões. A gente vai fazer agora o número 25, está na página 5, e a gente vai finalizar depois com a 28, para a gente não deixar aí nenhuma questão sem ser resolvida. Então, vamos lá. Acompanha comigo. Página 5, questão 25 aí da sua apostila. Foi uma questão da Universidade Federal do Piauí. E ela coloca o seguinte, ó. Se a união B é formada por esses elementos aqui, ó, tem 7 elementos, de 0 até 6. A interseção B são os elementos 2 e 4. A menos B, 1, 5 e 6, e ele pergunta, então, para a gente marcar aí o gabarito que vai representar o conjunto B. Então, para facilitar aqui nossa resolução, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, temos aqui um diagrama envolvendo os dois conjuntos aí, A e B. Então, o que é que a gente pode perceber? Bom, a interseção B, ó, 2 e 4. Então, essa parte aqui comum ao conjunto A e ao conjunto B. O que significa o A menos B? Lembra lá da definição? É o conjunto, a diferença, A menos B vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem apenas ao primeiro conjunto. Nesse caso, que pertence apenas ao conjunto A. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 5 e 6. Agora, para a gente conseguir deduzir quem são os elementos do conjunto B, a gente precisa comparar esse diagrama com a união. Lembrando, colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, ó, a união vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então, o que é que a gente pode perceber?
a gente vai verificar que tem elementos aqui em A união B que não estão aqui ainda. Eles só podem ter vindo da onde, se eles estão na união? Só podem ter vindo do conjunto B. Então, a gente vai eliminar o que é que a gente já tem. O que é que a gente já tem? Já tem o 1, já tem o 2, já tem o 4, o 5 e o 6. 5 e o 6. O que é que a gente não tem ainda? 0 e o 3. Eles só podem ter vindo da onde? Do conjunto B. 0 e o 3. Portanto, nós temos aqui, olhando para esse diagrama aqui, ó, o conjunto B. 0, 2, 3 e 4. Então, a gente consegue montar, ó, 0, 2, 3 e 4. A alternativa que contém essa possibilidade é a letra E. Então, a letra E é o gabarito da nossa questão de número 25. Beleza? Beleza, galera? Vamos então para a nossa última questão dessa pequena resolução de hoje. Questão de número 28, página 5. Uma questão que foi, inclusive, do vestibular da Universidade Estadual de Roraima, da nossa querida UERJ. Uma questão que ela parece ser simples, mas que para algumas pessoas ela tem sim um grau de dificuldade. A gente vai, então, tentar resolver isso aqui, tá? Num certo grupo de pessoas, metade lê o jornal A Notícia e um terço lê o jornal informativo. Mas somente um sexto lê ambos os jornais. Do grupo, a quantidade de pessoas que não lê nem a notícia nem o informativo é igual a quanto? E aí as alternativas, apesar de estar por extenso, né, é uma alternativa que também dá essa quantidade em fração. E aí tem algumas pessoas, então, que têm muita dificuldade na base, operar aí com fração, raciocinar com fração. Então, vamos ver como é que a gente resolve isso aí. Eu já coloquei aqui alguns dados para a gente adiantar, né? Ele fala, então, que o jornal A Notícia, um meio, ou seja, metade, 50%. Todo esse grupo aqui, ó, que está nesse diagrama, né? O diagrama ajuda muito a gente visualizar melhor, entender melhor. Como eu sempre falo, né? Todo mundo sabe que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, por isso que o diagrama é tão importante, ajuda tanto. E aí, o outro grupo está lá lendo o jornal informativo que ele falou que foi um texto, lembrando que é tudo isso aqui, ó. E ele já deixa bem claro aí que tem um grupo de pessoas que lê ambos os jornais, que é a nossa interseção, ou seja. E aí ele pergunta, quantos não leem? Qual é a quantidade de pessoas, qual é o grupo de pessoas que não lê nem o jornal, a notícia, nem o informativo? Perceba que eu coloquei um X aqui com a interrogação, que é a nossa resposta. É o grupo de pessoas que não se encaixa nem no primeiro conjunto, nem no segundo. Só que está no nosso conjunto universo, que foram pessoas que foram aí interpeladas, perguntadas, participaram dessa pesquisa, ok? E aqui está o nosso conjunto universo. O nosso conjunto universo é o total de pessoas que está envolvida aí, seja nesse primeiro conjunto, nesse segundo ou nesse terceiro conjunto aí, que está fora desses dois. Como ele está usando frações, ele está trabalhando aí com números racionais, o ideal é que a gente represente esse total aqui, que é o 100%, em forma também de número decimal. No caso aqui, ó, 1. 100 dividido por 100 dá 1. Então, 1 inteiro é o nosso total. Beleza? E ele quer saber isso aqui, ó. Como é que eu vou fazer para descobrir esse x? O meu x vai ser o total menos o quê? Menos juntar aqui a notícia com o informativo. Então, menos a união com i. A notícia, união com o informativo. Lembrando que essa união aqui, ó, é igual a quem? Essa união. Vou colocar aqui embaixo para não confundir. Essa união, a união com i, não pode esquecer que isso é igual ao a mais o i menos o quê? A interseção i. Como a gente já viu aqui a relação de moda. Então, é importante que a gente entenda isso. Como é que a gente vai colocar isso aqui, então? A união i vai ser igual a... Quem é o nosso a? 1/2. Mais, quem é o nosso i? 1/3. Menos, quem é a interseção? 1/6. E aí, a gente tem que, obviamente, saber trabalhar com adição e subtração de frações, e os denominadores são diferentes. Isso está lá no 5º ano do ensino fundamental. Muitas escolas, inclusive, vê isso no 4º ano do ensino fundamental. Adição e subtração de frações. O que é que a gente tem? Denominadores diferentes. A gente precisa tirar o MMC, que no caso aqui é o MC de 2, 3 e 6. Como 6 é múltiplo de 2, é múltiplo de 3 e é múltiplo dele mesmo, o MMC, que é o menor múltiplo em comum, é o próprio 6. E como é que a gente faz agora? A gente agora vai colocar
o mesmo denominador para todo mundo, que é o 6. E para a gente poder ter uma proporcionalidade, a gente encontrar frações equivalentes a essa, você vai dividir pelo denominador para saber quantas vezes esse denominador é multiplicado pelo antigo, e aí esse mesmo número você vai multiplicar o numerador, ou seja, divide por baixo e multiplica por cima. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1. E 6 por 6 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Denominadores iguais, a gente agora repete os denominadores e soma todo mundo. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, nós vamos ter aqui o quê? 6 dividido por 6, que é igual a 1. Beleza? Continuando aqui, só uma pequena correção, né? Que eu coloquei um mais aqui, é um menos, né? Então, vai ficar 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. 4 sextos é o que nós temos aqui para a nossa união. Juntando todo mundo dá 4 sextos. Lembrando que isso aqui ainda pode ser simplificado por 2. E aí vai ficar o quê? 2 terços. Mas 2 terços não é a nossa resposta, porque ele quer o x, ou seja, o grupo que está fora dessa união entre os dois conjuntos. Quem vai ser o nosso x aqui, então? O x vai ser 1 menos 2 terços. Quanto é que dá 1 menos 2 terços, né? Eu tenho um inteiro, ó, um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais, só para a gente compreender aqui, ó. E eu peguei 2 partes. Peguei 2 terços. Quanto é que sobra? Sobra 1 terço. Então, se você tirar o MC aqui, também dá certo. Ó. 3 vezes 1 dá 3, menos 2, 1. Então, a resposta realmente é 1 terço. E o gabarito aí da nossa questão realmente é a letra B de bola. Beleza? Tranquilo?